Chama da Plano B. Não é de hoje que venho todas as manhãs caminhando. Certa feita, ao sair de casa, pude presenciar com mais atenção as mudanças em minha cidade. Logo me defrontei com uma loja de celulares, o Banco do Brasil, o edifício Paranhos, quando ali no passado era a carpintaria de Luiz Mar, o bilhar de Carlos Massa e a moradia de Romeu Pinheiro, o primeiro motorista a tirar carteira profissional de habilitação em Cabo Frio. Do lado oposto, uma casa comercial, onde a saudade me dizia que ali, nos dourados anos, fora a sede do Tamoio Esporte Clube, avizinhando-se ao sobrado antigo do meu avô. Contigo a casa de Otto Quintanilha, onde no mesmo terreno foi construído o primeiro posto de gasolina, com uma só bomba manual, hoje sede de outra companhia telefônica. Prosseguindo, me encontro na Avenida Assunção, em frente a uma lanchonete, onde há tempos remotos ficava o famoso Café Society. Dando continuidade à trajetória, encontro-me em frente à Igreja Metodista, que foi edificada no imenso areal de Pitangueiras, por volta da década de 10. À sua frente, encontra-se a Câmara Municipal, sendo seu prédio adquirido da senhora Elisa Marques Cruz em 1873, pela importância de 4 contos de réis. Mais à frente, me lembro que existia uma belíssima construção de propriedade do industrial salineiro Augusto Bastos, numa enorme área frutífera. Depois de viajar num passado distante, volto-me a reencontrar em minha cidade. Estamos voltando a conversar com o poeta, escritor, maestro, músico, compositor, Célio Mendes Guimarães. E propositalmente escolhemos a passagem, um dos bairros mais tradicionais de Cabo Frio, onde nós temos a Igreja São Benedito, temos o Casari, para conversar com alguém que conhece muito da nossa história. E esse homem, amado em Cabo Frio por todos, tem uma história como escritor invejável. Me parece que já são mais de 30 livros. É isso? 31. 31 livros. Sendo 28 publicados e 2 estão no forno. Muitas composições. Algumas composições. Eu compus algumas coisas de samba e marchas carnavalescas, né? Algumas também de escolas de samba, né? Essa coisa toda, na época com meu filho e o meu sobrinho, né? Charles Celso, também. Nós fazíamos a letra, eles faziam a música, essa coisa toda, e ganhamos até um concurso do samba em cima da hora de Alvinha, né? A primeira vez que em cima da hora saiu. Esses seus livros versam mais sobre poesia ou sobre história? Olha lá, eu sou um escritor eclético. Eu tenho escrito, todos os meus livros são sobre pensamentos, sobre poesias, crônicas, romances históricos, né? Essa trajetória da Sociedade Nacional Santa Helena, por exemplo, é um livro histórico. Né? E os demais são livros assim, sobre vários gêneros, né? Nesses livros, essas crônicas mais sobre a história de Cabo Frio, você já abordou alguma vez esse comentário de que da igreja Nossa Senhora da Guia, em cima do Morro da Guia, tem um túnel que sai do convento? Chega a falar essa história? Já ouvi falar. Aí há pouco tempo, eu fazendo uma pesquisa, e conversei com a diretora lá, mas isso aí é uma coisa que eles não confirmam. Não, tem realmente uma porta que ela tem algum significado, que parece que eles dizem que deveria ser essa porta que se comunicava por um túnel. O comentário é que para fazer com que as pessoas ficassem mais devotas à Nossa Senhora da Guia, quer dizer,
A igreja, havia a procissão até a igreja, e depois pelo túnel eles traziam a santa para baixo, sem ninguém ver. Aí, assim, poxa, a santa, ela veio sozinha cá para a igreja, para o convento. A lenda já é parte do patrimônio imaterial da cidade de Cabo Frio. A questão da existência ou não do referido túnel, nós poderíamos imaginar que ele tenha existido porque não encontramos nenhuma documentação que comprove a existência dele. Porém, em vários conventos, em outras localidades, a maioria das casas religiosas apresentam saídas subterrâneas, né, e túneis. Em alguns casos, até um túnel ligando um convento a outro. No caso do convento de Nossa Senhora dos Anjos de Cabo Frio, é uma lenda bastante forte, ela ainda está muito viva no imaginário da comunidade, porém não podemos afirmar que ele tenha existido por falta dessa documentação. A costa de Cabo Frio também foi muito visitada por corsários e piratas nos primórdios da história local, razão pela qual eles deveriam ter alguma maneira de esconder suas riquezas e até se proteger. O que houve no decorrer do tempo é que a vegetação do próprio morro modificou. Então, antigamente a vegetação do morro era gramínea, né, e hoje nós temos uma vegetação arbustiva, né, até algumas árvores de um porte já razoável. Então, essas raízes dessa vegetação atual podem ter feito com que estas paredes do túnel desmoronassem. Não há vestígios aparentes desde que o Patrimônio Histórico e Artístico Nacional assumiu a administração do monumento enquanto museu. Isto data de 1968. E também no século passado nós tivemos uma ocupação irregular sobre a última ala do convento, que desapareceu completamente, tanto por questões de falta de tratamento no período em que ele ficou desativado, a partir de 1872, e no século passado, como eu já falei, falta de fiscalização, houve uma ocupação irregular que se encontra sobre a ala, seria a ala de serviço do convento, onde os franciscanos guardavam as suas carretas, né, e os animais, e os escravos que atendiam aos serviços da casa habitavam. Provavelmente, este túnel, se existiu, ele deveria ter a saída na última ala da casa, para uma parte do morro. Não necessariamente onde estamos visualizando hoje a Capela de Nossa Senhora da Guia. Porque a Capela de Nossa Senhora da Guia, inclusive, é de 1740, e não de 1686, como é a edificação do convento. Essa história é a história que é história, né? Mas são histórias aí que não são confirmadas, sabe? Pela pesquisa, elas não são confirmadas. Existe realmente a história, existe, por exemplo, quem diga que realmente existia esse túnel. Mas não tem uma comprovação básica mesmo, real, para a gente afirmar que existe. Mas era possível que existisse. Porque tem, a história, você sabe que ela é meio complicada. Né? Ali, aliás, no Morro da Guia, de pequeno, ele está no centro de Cabo Frio, mas muitas histórias se contam sobre o Morro da Guia. Por exemplo, aqueles riscos nas pedras, né? O risco nas pedras, eu estive até lendo sobre isso. O risco nas pedras, eles davam como afiação dos instrumentos vizinhos. Mas depois, um novo pesquisador, ele vem contestando esses riscos nas pedras, dizendo que aquilo ali eram, pela posição dos riscos, tem riscos em U's, forma de U, eles dizem que aquilo ali também era um simbolismo religioso da época. Então, esse místico de que fosse a fiação das lâminas dos índios, essa coisa para caça, para pesca, ele diz que realmente não faz muito sentido. Mas, Félix, voltando aos seus livros, qual o livro que você destaca, assim, que mais te entusiasmou,
Em março tomou tempo seu.